E no próximo dia 9, nosso café cultural com Paulo Henrique de Figueiredo. Ainda esta semana estaremos divulgando que no sábado que antecede o café cultural, o Paulo Henrique de Figueiredo estará realizando aqui no nosso auditório um seminário sobre o tema Revolução Espírita, que aborda as questões do magnetismo, portanto dos passes. Abrimos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 4. Amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, só vê no seu inimigo um ser nocivo que lhe perturba o repouso e do qual acredita que unicamente a morte o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Não tem nenhum interesse em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Em certos casos, perdoar parece-lhe mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para o outro. Para o crente e sobretudo para o espírita, a maneira de ver é totalmente diferente, porque lança os olhos sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida presente não passa de um ponto. Sabe ele que pela própria destinação da terra, deve esperar encontrar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que defronta fazem parte das provas que deve suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer procedam dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, também não deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Amar os inimigos, entre as muitas dificuldades que existem, uma delas está na forma como isso nos é colocado. Tudo aquilo que vai contra o nosso sentimento interior, por vezes é mais forte do que qualquer outra postura, seja ela social, psicológica, física. No caso dos sentimentos, nós temos muita dificuldade, principalmente quando percebemos que aquilo vai pedir que nós nos desacomodemos. Apesar de que no final os maus sentimentos geram neuroses, geram desarmonias que podem, muitas delas, se transformar em patologias graves, em doenças do corpo. Apesar disso, nós nos apegamos porque terminamos ficando na acomodação. Não é outro motivo pelo qual, às vezes, a gente comenta até com um riso no canto do lábio atitudes negativas que nós já tivemos, situações vexatórias que nós participamos e principalmente nas quais fizemos alguém passar por alguma espécie de desdita. Simplesmente nós nos acomodamos. Aí quem sou eu para dizer que já mudei? Não, eu tenho que ser o que eu sou, sempre fui assim. De uma certa forma, é a síndrome de Gabriela. Nasci assim, você sempre assim, nunca vou mudar. Psicologicamente, isso se sustenta exatamente na estrutura que nós temos, muito fácil, da acomodação. Nós nos acomodamos muito rápido. É impressionante como as coisas não podem mudar, apesar de que tudo muda o tempo inteiro. Absolutamente tudo, inclusive nós. Mas nós só aceitamos a mudança desde que não nos locomova daquele status em que nós achamos que é a zona do conforto. Hoje se fala muito em não sair da zona de conforto ou o trabalho que dá para fazer uma travessia de um lugar a outro. Quando se fala, portanto, de um sentimento mais forte, mais grave, perdoar o inimigo, amá-lo, sustentá-lo de alguma forma, isso parece que vai visceralmente contra o nosso instinto. Nós temos uma tendência a não querer perdoar. E é algo que não faz muito sentido, porque é mais do que sabido
que o não perdão é causador de muitos problemas na nossa vida. A gente deixa de ter gosto numa comida porque viu alguém que a gente não gosta. A gente deixa de ter prazer num passeio porque naquele lugar tem alguém que a gente não simpatiza. A gente deixa de não entender uma leitura porque de repente nos veio à memória alguém que a gente antipatiza, que a gente não gosta, que a gente odeia. Então, sem querer, nós deixamos de perceber que as pessoas com quem temos dificuldades, elas exercem um poder na nossa vida e nas nossas decisões muito maior do que as pessoas que a gente ama, do que as pessoas que a gente gosta. Tem uma parte do Evangelho que eu costumo fazer uma leitura invertida, porque fiz não por achar interessante, mas porque a leitura direta para mim, quando muito jovem, era muito difícil. Quando Jesus propõe as 3 opções, amar os inimigos, está exatamente nessa parte. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Como é que é a sequência? Bom, perdoai, amai os vossos inimigos, perdoai os que vos ofendem e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Esta é a sequência que Jesus colocou. Então ele começou por amar os inimigos. E isso para mim me travava o restante da expressão. Porque se eu não consigo passar da primeira, como é que eu vou entender a segunda e a terceira? Como é que eu vou poder amar o meu inimigo? Então isso era muito difícil. Como tinha aprendido ainda nos bancos escolares, que a forma com que a equação está montada não altera o resultado final, eu resolvi então fazer uma análise exatamente de trás para frente. E primeiro analisei o orai os que vos perseguem e caluniam. Quem me persegue é fácil eu saber. São pessoas que querem me atrapalhar, que põem o pé no meu caminho. Os que me caluniam também é fácil. São aquelas pessoas que ficam falando mal de mim, que ficam me detratando, que ficam me apontando, me ridicularizando. Então esses 2 grandes grupos, olha que é um universo muito grande. As pessoas que me caluniam e as pessoas que me perturbam a minha marcha, normalmente a gente até chama de inimigos, só que Jesus os colocou num grupo à parte. E para estes, em vez de dizer que nós os amássemos, Jesus designou que nós orássemos por eles. Toda pessoa que te persegue, ore por ela. Toda pessoa que te calunia, ore por ela. Oremos. Então a gente já vê que o nosso universo de inimizades, ele já ficou meio que contido. Eu não gosto de fulano, por quê? Porque tudo que eu quero fazer me atrapalha. É um perseguidor teu. Eu não gosto daquela pessoa, eu não gosto disso. Mas por quê? Olha, porque por mais que eu faça, essa pessoa só fala mal de mim, é o que me calunia. Então nós já temos aqui bem montado, bem visto o primeiro painel. Na segunda proposta de Jesus, exatamente a que ficou no meio, ele pede que a gente perdoe os que nos atingiram. Então alguém me atingiu, alguém me fez mal, alguém me agrediu, alguém está literalmente me ofendendo ainda, está me pegando pesado. Esse daí eu vou ter que perdoar. Nas explicações do perdão a esses, Jesus coloca também que há uma necessidade, só que ele não usou o termo na época, uma necessidade de nós sairmos do clima, porque o perdão a alguém é exatamente você sair do clima. O perdão não é uma varinha mágica, em que muitas vezes a gente diz esqueça, mas nós não podemos esquecer tão simples. Esquecer é difícil. A nossa memória nos coloca exatamente o ponto da lembrança, até como um mecanismo de defesa nosso, um mecanismo de identificação dos nossos pontos fracos. Então eu me lembro que você fez isso comigo, mas eu vou perdoar porque eu não quero guardar este sentimento. Ainda que eu me lembre, eu não quero o sentimento que aí está associado. Então essa era a segunda proposta. Então aqui eu já tenho 2 grandes grupos. O grupo dos que me perseguem, o grupo dos que me caluniam. Esses eu vou orar por eles. Vou perdoar aqueles que me ofenderam, aqueles que me bateram, aqueles que me espizinharam, que me prejudicaram. Vou sair do clima deles, vou entrar no outro clima. E aí sobrou agora
o amar os inimigos. Quando a gente vai pensar agora em amar os inimigos, aí a gente encontra que há um ponto complicado. Porque quem é meu inimigo? Meu inimigo é quem fala mal de mim? Não, quem fala mal de você é quem lhe calunia. E quem lhe calunia, você ora por ele. Não, o meu inimigo é aquela pessoa que está sempre pegando no meu pé, está sempre me derrubando. Não, esse daí também está no primeiro grupo. E no primeiro grupo, você tem que orar por eles. Não, mas o meu inimigo foi aquele cara que me deu um bufete, que me machucou, que me causou um prejuízo. Esse está no segundo grupo, perdoe. E o meu inimigo agora então quem é o meu inimigo? E aí é onde a gente entra no problema. Quem é o meu inimigo? O meu inimigo, eu descubro nesse momento que o meu inimigo sou eu. Eu estou sendo meu inimigo. Por isso que Jesus colocava com tanta ênfase: ame o seu inimigo. Porque o seu inimigo mora dentro de você. Porque na hora que você percebe que tem que orar e tem que perdoar, não sobra mais nenhum inimigo. Então Jesus, se você fizer agora a leitura como ele colocou, ele deveria ter provavelmente dado este sentido: ame os seus inimigos, para que você os ames, perdoe os que te prejudicaram e ore pelos que vos perseguem e te caluniam. Porque se você fizer isso, você está amando o seu inimigo, porque o seu inimigo é você. Quando a gente ora por quem nos persegue e calunia, quando a gente perdoa aquele que nos ofenderam, nós estamos saindo literalmente de toda a problemática que pode nos atrasar o nosso próprio progresso. E é um atraso de progresso psicológico, espiritual, emocional, é um atraso completo que a gente pode vencer a partir desse momento em que a gente ama o inimigo. Talvez se Jesus tivesse dito, ame a você mesmo, que ele já havia dito, a gente não entenderia, porque ele já havia dito, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No final ele estava dizendo a mesma mensagem: ame o seu inimigo, ame-se, porque na hora que você se amar, o seu inimigo desaparece. Na hora que eu não tenho mais inimigo, o mundo agora ficou fácil. Quando a gente ainda acha que tem muitos inimigos, muitos rivais, muitos contendores, é porque nós ainda estamos precisando orar por eles. Ah, mas é muito pouco. Pois é, Jesus pediu muito pouco para a gente. A questão é que nem esse pouco a gente faz. A gente, quando vai rezar, a gente diz: abençoa meu filho que está doente, a minha mãe, abençoa meu tio. A gente pode até dizer que o nosso vizinho esteja bem e tal, mas abençoa as outras pessoas a gente não denomina, porque a gente não quer se contaminar. E na não contaminação, a gente pensa que está isolando alguém que a gente deveria objetivamente orar. Nós somos um tanto quanto covardes perante nós mesmos. Eu não precisaria chegar de público e dizer: eu tenho fulano por meu inimigo, eu tenho fulano como meu caluniador, eu tenho alguém que me fez ou me faz aquilo. Eu nem precisaria dizer de público, mas eu teria que ter coragem de dizer de mim para comigo: essa pessoa, eu tenho dificuldade, tenho muita dificuldade. Esta pessoa, ajuda a Deus, abençoa. O que eu gostaria de ter hoje? Eu gostaria de ter mais poder, pois que essa pessoa tenha mais poder. Você está louco? Mas essa pessoa sem o poder que não tem, já é o que é, e se ela tiver poder, talvez ela tendo poder, ela mude. Ah, mas tudo que você quiser, é feito um ditadozinho popular que tinha em quase todas as mercearias do passado: Deus te dê em dobro tudo que me desejares. Era um negocinho meio complicado. Quer dizer, você me deseja o quê? Coisa boa? Pois que você tenha o dobro. Você me deseja coisa ruim? Você tenha o dobro. A vida é mais ou menos assim. Tudo que a gente vibra, tudo que a gente sintoniza, tudo que a gente estabelece em relação, volta e volta de uma forma intensa. Quantas vezes a gente não pede e não sabe? Ainda agora de manhã eu estava conversando com um sobrinho, e ele me dizia assim: olha, a coisa melhor do mundo é serviço. Inclusive, eu estava falando e disse assim: Deus, eu vou querer serviço. E na mesma hora eu parei e disse: não, peraí, apaga o que eu pedi, Deus, apaga aí. Deixa eu explicar o que é que eu estou dizendo. Porque vai que ele me dá um vício de alguma coisa que vai me atrapalhar para o resto da vida, então é melhor eu pensar duas vezes. Porque é muito bom a gente julgar que o outro não passa por nenhum problema. E o nosso problema é exatamente julgar os outros e deixar de analisar a nós mesmos. Amar os nossos inimigos será bem mais simples, conforme constou na leitura também,
Quando a gente consegue olhar para trás com tranquilidade e no futuro com alegria. Mas eu não posso fundamentar a minha alegria na infelicidade do outro. Essa alegria é fugidia, ela é fugaz, ela passa. Eu tenho que fundamentar a minha alegria, o meu sucesso, o meu arrebatamento dentro das experiências que eu vivo e que eu preparo, que eu vivencio e que eu distribuo. Hoje em dia na internet a gente aprende muito um verbo que durante muito tempo ficou esquecido: compartilhar. A melhor coisa que a gente pode fazer é compartilhar os bons sentimentos. Você é bom, você é boa no que você faz, compartilhe isso com os outros. Ah, mas eu já rezo muito. Ah, você reza muito? Então agora reze por fulano. Reze por uma pessoa que você não gosta. Ah, mas eu não tenho quem eu não goste. Não tem ninguém? Não. Tem certeza? Tenho, eu gosto de todo mundo. Todo mundo. Tem uma pessoa, pois é ela. Reze para ela. Não precisa você dizer quem é. Reze por ela. Mas reze de verdade. Óbvio que a gente vai ter sempre preferências para rezar para os nossos entes queridos. Maravilhoso. Mas os nossos entes inimigos são muito mais queridos, porque eles estão dentro de nós. Todas as vezes que a gente se lembra desses entes, eles movimentam todas as nossas energias. A gente se lembra de uma pessoa que ama, que coisa boa. Ter um filho como eu tenho, ter uma mulher ou um marido como eu tenho, ter um amigo ou um colega bom como eu tenho, isso é bom. Deixa a gente tranquilo. Melhor ainda é quando a gente consegue dizer: meu Deus, aquela pessoa falou isso de mim, vieram me dizer isto. Abençoa, Senhor, abençoa. Concluindo, eu estava esse final de semana numa cidade, Divinópolis, em Minas Gerais, e tive a oportunidade de conhecer uma palestrante que ela trabalha profissionalmente com terapias alternativas. E ela, apesar de jovem, ela já tem vários cursos e ela é bem especializada mesmo no que ela faz. E a forma da gente conversar, o diálogo com ela é muito rico e produtivo, porque ela não transmite em nenhum momento a ideia de que se sente o máximo. E talvez nisso esteja o maior do que ela faz. E ela, na palestra dela, ela apresentou vários autores. E a cada autor que ela falava, ela dizia fulano. Sigmund Freud. Sigmund Freud foi uma pessoa espetacular. Foi um homem que conseguiu trazer... Aí ela fazia um elogio e ia em frente. Ela não ficava muito tempo. Daqui a pouco foi falar de Jung. Normalmente quem fala de Freud fala de Jung, dana um outro. Um ou outro fica danado na história. Jung, que mente brilhante. Que indivíduo digno da gente conhecer. Não dá mais para conhecê-lo em vida, que a gente mergulhe em suas obras. Aí lá na frente falou de um padre, lógico, católico, Frei, agora esqueci o nome dele. E falou dele, mas que indivíduo notável, que homem, eu tenho muita gratidão por suas palavras. E depois falou de algumas pessoas do Oriente, e dizia uns nomes, uns psicólogos alemães, e cada um que ela falava, ela não lia 3, 4 nomes, ela lia um, e elogiava todos, falava do empenho, do trabalho e tudo. E eu digo, bom, pelo menos ela está num bom diapasão. Todo mundo que é bom, ela está dizendo que é ótimo. Será que na história dela vai aparecer alguém que não é bom? Porque eu talvez seja muito maldoso. Vocês vejam como eu sou um indivíduo perturbado. A mulher elogiando todo mundo e eu doido que ela falasse de alguém que não prestava. Porque eu queria saber como era que ela ia elogiar uma pessoa que não era boa. Até que ela me fez o meu desejo. E um dia eu estava clinicando e me chegou um homem, meu Deus, como o Senhor é generoso. Mandou aquela alma iluminada para que eu abrisse os meus olhos. Eu digo, pronto, é uma autoridade que entrou. Este homem me disse tantos desaforos e eu estava precisando ouvi-los. Eu digo, não. Então para ela não tem ninguém ruim, todo mundo é bom. Eu digo, vou fazer uma prova com ela. Que é tão bom a gente de fora, você está assistindo, todo mundo está achando que você está só admirando. E eu estava lá, digo, mas não é possível que essa mulher, todo mundo seja bom. E ela foi ao evento com o marido. E é mais do que natural, você sempre quando atiçado, você lembra que o marido um dia fez alguma coisa
E o marido sempre lembra que a mulher também, numa determinada oportunidade, não foi a coisa mais feliz do mundo. E chega no intervalo, a gente vai para o intervalo, eu falei com ela, eu disse, olha, eu vou usar suas palavras. Você foi maravilhosa, iluminada, meu Deus, veio você para este mundo. E ela riu, que ela percebeu que eu estava usando as palavras dela. Eu digo, olha, ainda por cima você se encontra com o Silvio para se casar, que coisa espetacular. Jacó, você não sabe como eu agradeço a Deus ter colocado esse indivíduo na minha vida. Este homem é bondoso, é generoso, é companheiro, é amigo. Eu digo, pronto, perdi minha vida. Eu digo, mas e quando ele dá um problema? Graças a Deus até hoje nunca tivemos um problema, porque quando ele fala de alguma forma assim um pouco mais forte, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei para ele fazer isso? Eu digo, você não existe, vamos passar para outra coisa, porque não é possível que você não tenha raiva de ninguém, criatura. Ele disse, não vale a pena, Jacó. Eu recebo todo dia pacientes e mais pacientes que chegam lá com raiva do mundo. Que autoridade eu vou dizer, não tenha raiva, se eu estou guardando rancor de quem? Da pessoa que eu amo. Eu não posso ter rancor da pessoa que eu amo. Quem eu amo eu tenho que amar, eu não tenho que descobrir defeitos. E se tem defeitos é porque ou eu estou olhando muito forte, ou eu não estou descobrindo onde foi que eu descompensei. Amar o inimigo, amar-se a si próprio. Ninguém mais tem defeito no mundo. Mas isso é uma utopia. É uma utopia porque a gente não quer mudar, porque no dia que a gente mudar, a utopia vira realidade. Quando eu cheguei em Natal, porque é por infelicidade, enquanto eu fui autografar, ela almoçou. Quando eu fui para o almoço, ela tinha ido embora e eu não me despedi do casal. Chegando aqui em Natal, já passei um e-mail. Nossa, se eu soubesse que eu ia falar isso, eu tinha trazido o e-mail dela para vocês ouvirem. Que coisa! A mulher fala, mas Jacó, o dia estava totalmente iluminado quando eu me encontrei com você. Eu digo, pronto, vai se declarar. Mas não é não. A paixão com que ela conhece em todo mundo é apaixonante para ela. Que coisa maravilhosa. Por que a gente, achando bonito nos outros, por que a gente não faz? Por que a gente não ama esse inimigo que somos nós mesmos? Porque na hora que eu faço isso, eu me sinto bem, eu me completo, eu me torno um ser mais feliz. Eu tirei o espaço do inimigo. Por isso, quando eu digo assim, às vezes vocês pensam que é brincadeira, que eu sou o homem mais lindo do mundo, é porque eu amo o meu inimigo. Façam o mesmo, que vale a pena. Deus, Pai de amor, de sabedoria, bondade, luz infinita, harmonia profunda e perfeita. Aqui estamos, Senhor, novamente, para gozar da alegria do Teu reino, pois que Jesus já nos disse, e muitas vezes não o ouvimos, diga em meu nome é chegado o reino de Deus. E não dizemos, não vibramos, não acreditamos, porque ainda trazemos este amigo que pede tanto amor e que está encalacrado dentro de nossa alma. Deus, Criador eterno, Senhor de tudo e de todos nós, e que nem por isso exerces titanicamente qualquer governo ou desgoverno sobre nossas vidas. Nós temos tanto, Senhor, a te agradecer. Nós já deveríamos, nesse agradecimento, talvez, ter sentido de uma forma mais vigorosa o Pai Nosso. Não apenas repetirmos palavras, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, mas dizermos do fundo da nossa alma, Pai Nosso que estás no céu, Senhor da vida da minha vida, Senhor que nos fortalece, que nos estrutura todas as oportunidades para que vivamos em harmonia. Santificado, Senhor, seja o vosso nome. Que este nome não seja repetido apenas por obrigação ou porque alguém nos disse que te devemos respeito, mas que pronunciemos o teu nome através dos nossos gestos diários, do nosso comportamento, das nossas atitudes e, sobretudo, da maneira íntima e profunda com que pensamos a vida. Ilumina-nos, Senhor, para que as nossas ideias sejam a cada vez melhores, mais ricas
e fartas em sabedoria e bondade. Seja feita, Senhor, sempre a vossa vontade. E sabemos que a tua vontade é o retrato daquilo que nós acrisolamos em nossas almas. Porque lá no fundo de nós mesmos vige um sentimento muito rico, um sentimento que nos faz sorrir e chorar, um sentimento que nos faz sentir o coração pulsando de uma maneira violenta e suave ao mesmo tempo. O sentimento que vem de ti, abrasando-nos a vida e ao mesmo tempo refrigerando-nos a alma. Santificado o teu nome com a tua vontade, e que ela seja feita sempre, Senhor. Tenhamos nós apenas a sabedoria de identificá-la com grandiosidade. O pão, Senhor, não o pão alimento físico tão somente, mas sobretudo o pão da alma. Dá-nos, fortalece-nos, revigora-nos, Senhor, e que ele nunca nos falte, ainda que muitas vezes precisemos ser alimentados através do mastigar situações menos delicadas, situações mais delicadas. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Perdoa, Senhor, perdoa sim os nossos defeitos, as nossas limitações, os nossos pecados, as ofensas que fazemos a cada dia. Bem sabeis que vivemos ainda num nível de ignorância muito alta, e é este nível de ignorância que nos torna ignorantes e não tão maus como muitas vezes nos acreditamos. Ó Deus, perdoa-nos, Senhor, ensinando-nos como foi feito por Jesus, que este perdão é adquirido na medida em que perdoamos os outros. Todas as vezes que perdoo quem me ofende, tiro de mim toda a carga que o não perdão estava me onerando. Portanto, Senhor, perdoa tudo isto em mim, ajudando-me, ensinando-me, orientando-me, para que eu também perdoe nos outros. Livra-me, Senhor, do mal, não do mal que possam me fazer, mas do mal que eu faço dentro de mim mesmo. Ajuda-me a ver com olhos mais claros e límpidos todo o fulgor das tuas bênçãos em nossas vidas. Ilumina-me, Senhor, ilumina-me simplesmente, inspira-me melhores ideias, e que eu afugente dessa forma todo esse mal, hoje, aqui, em qualquer lugar, sempre. Certamente que neste momento já nos direcionastes espíritos amigos que nos prepararam o ambiente, que nos envolvem a todos, que nos acodem e acolhem os pensamentos, e juntos com eles, os nossos magnetizadores encarnados doam agora um complemento de energias fluídicas extremamente vitalizantes, renovadoras, reconstituintes, e tudo isto unido nesse desejo sincero de amar o inimigo, amando a Deus, amando a nós mesmos. Absorvermos com profundidade estas energias. Sim, Senhor, nos emocionamos contigo. A vida é emocionante e rica. Que coisa maravilhosa, Senhor. Temos a tua vida em nós, e temos aqui agora as bênçãos que ampliam os nossos potenciais vitais. Muito, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por todo este momento abençoado, divino mesmo. Muito obrigado, Senhor, pelo esforço de cada um desses trabalhadores que vêm nos fortalecer com as suas energias. Muito obrigado, Senhor, pela companhia dos amigos espirituais, dos santos dos nossos dias, que também nos acompanham de uma maneira perseverante, consistente, generosa e boa. Muito obrigado, Senhor, porque o teu evangelho continua vivo a nos fortalecer a alma, a nos abençoar a vida. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus, que estas energias, fundindo-se aos nossos organismos, físico, mental, psicológico, espiritual, renove-nos não só as forças,
mas a esperança. Não só o corpo, mas a alma. Não só os pensamentos, mas sobretudo os sentimentos que devemos nutrir, de tal maneira que a nossa vida seja prova de um amor maior, amor a nós mesmos, amor de um para com os outros, amor universal. Deus, que as tuas bênçãos nos envolvam, que assim seja. Os nossos amigos magnetizadores magnetizarão agora as nossas águas, e nós aqui permaneceremos em oração, agradecidos a Deus por tudo, que assim seja.